Então vamos lá, galera. Boa noite. Como eu tinha prometido para vocês durante essa semana, estou entrando hoje aqui só para falar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre o constitucional. Bem, o que vem a ser esse constitucional, né? Então, antes de mais nada, vamos fazer uma breve explanada sobre os 5 elementos ou 5 movimentos dentro da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, ela trabalha da seguinte forma: ela pega 5 constitucionais, 5 elementos, 5 movimentos que vão dar ordenação aos tratamentos da medicina tradicional chinesa. Beleza? Então, como que funciona? Ao longo dos estudos da medicina tradicional chinesa, eles perceberam o seguinte, que todos nós contemos 5 tipos de movimentos, que pode ser considerado também como 5 constitucional. Mas um desses 5 constitucionais, um desses 5 movimentos, eles têm maior predominância, maior força sobre o nosso corpo, que são eles: fogo, terra, metal, água e madeira. Sim, a medicina tradicional chinesa, ela traz esses 5 movimentos. E ela fala do seguinte: em cima de cada elemento desse, em cima de cada constitucional desse, tem as suas características e as suas definições apropriadas. E essas definições, elas podem nortear tanto no comportamento de uma pessoa, como também nas situações de saúde daquela pessoa. Então veja bem, quando a gente fala dos 5 movimentos ou 5 constitucional, é justamente já pensando, cara, essa pessoa tem tal característica, tal situação pode acontecer com a vida dela, e ela pode ser tratada assim, 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 assado. Beleza? É mais ou menos nesse sentido. Então vamos lá. Vamos entrar um pouquinho nos 5 movimentos. Veja bem, esses 5 movimentos, eles carregam dentro de si, cada movimento, cada elemento carrega dentro de si pelo menos um órgão e pelo menos uma víscera. Então veja bem, o fogo, ele carrega dentro do fogo, ele carrega o coração e o intestino delgado. A terra, o elemento terra, ele carrega dentro de si o baço, o pâncreas e o estômago. Baço, pâncreas? Como assim, William? Veja bem, dentro da medicina tradicional chinesa, a medicina antiga da China, eles não tinham tanta facilidade de estudos anatômicos. Então o baço e o pâncreas para eles, desde dos estudos antigos, sempre foram a mesma coisa. Então por isso, na teoria da medicina tradicional chinesa, ficou que o baço e o pâncreas é o mesmo órgão, a mesma função física e fisiológica e energética. Claro que hoje, com os avanços dos estudos, eles percebem que é uma distinção, sim, do baço e do pâncreas. Mas, como já foi histórico, então ficou impregnado realmente que o baço e o pâncreas são um só. Beleza? Então, baço, pâncreas e estômago estão dentro do elemento terra. Dentro do elemento metal está o pulmão e o intestino grosso. Dentro do elemento água está os rins, os 2 rins, na direita e esquerda, e a bexiga. Já no elemento madeira está o fígado e a vesícula biliar. Entendendo o seguinte, entendendo que cada elemento contém em si um órgão e uma víscera, nós já começamos a interligar as possibilidades das situações em cada elemento, em cada órgão, em cada víscera, de acordo com o seu constitucional, de acordo com o seu elemento. Tudo bem? Então vamos lá. E quais são esses movimentos, quais são essas características de cada elemento, quais são as características de cada constitucional? Vamos lá. O elemento fogo, por exemplo, o elemento fogo, as pessoas que são do elemento fogo, a face da pessoa é um pouco mais oval. Sim, a pessoa tem um rosto mais oval, a testa da pessoa geralmente é um pouco mais levantada, o rosto da pessoa tende a ser um pouco mais vermelho, e as mãos dessa pessoa, as mãos, quando você olha para as mãos dela, são mãos mais vermelhas, mãos mais quentes. Não é uma mão tão grande, não é uma mão muito pequena, mas é uma mão mais avermelhada. Quanto mais avermelhada e o rosto mais oval e mais avermelhado também o rosto, são características que a pessoa carrega dentro de si o constitucional fogo com maior intensidade. E esse constitucional fogo dessa pessoa pode sim falar várias situações do elemento dela. Primeiro, o elemento fogo é o elemento que ele carrega por si só as possibilidades de trazer problemas renais, problemas cardíacos, problemas circulatórios e principalmente, alterações de pressão. Pessoas do elemento fogo têm maior facilidade de ter pressão arterial alta. Então a pressão alta está mais propícia para as pessoas do elemento do constitucional fogo do que qualquer outro constitucional. Então os outros elementos não têm problema de pressão alta? Não, não é isso que eu estou falando. As pessoas do elemento fogo que tem essa característica do rosto mais oval, o rosto mais avermelhado, nos homens, no caso os homens,
aquela barriguinha um pouco mais elevada, às vezes até mesmo mais careca, mais entradas assim, ó, numa pessoa do elemento fogo. Aqui em cima já até ficou mais careca. Essas pessoas, elas têm maior facilidade de desenvolver a pressão alta do que os outros elementos. Não significa que os outros não vão desenvolver, mas o elemento fogo ele tem maior facilidade. Tudo bem? Então, as características físicas. O rosto oval, rosto mais vermelho, a mão mais vermelha, não grande demais, não pequena demais, mas é uma mão mais vermelha, mais quente. Tudo bem? Então, as possibilidades de doenças que essa pessoa vai ter é justamente alterações do constitucional do coração e do intestino delgado. Então, essa pessoa pode também ter problemas no intestino delgado? Pode, gente. Quem pessoas do elemento fogo, elas podem sim também ter uma má absorção dos alimentos. Beleza? Então fique ligado, se você percebe que você tem um rosto mais oval, a sua mão é muito avermelhada, preste atenção nisso, você pode desenvolver esses tipos de alterações. Alterações cardíacas, alterações circulatórias e também problemas de pressão alta ou pressão baixa. Tudo bem? Então, pensando no elemento fogo, o que a gente pode pensar? Outra característica muito bacana também do elemento fogo é que ele tem dois extremos. Ou ele é muito eufórico, ou ele é muito apático. Tipo assim, tanto faz. Ou ele tá sereno demais, ou ele tô nem aí. Então ele tem esses dois extremos. É muito comum a gente ver numa pessoa, quando ela tem principalmente o rosto muito oval e a mão muito vermelhada, você pode reparar. Ela pode estar tanto no extremo eufórico ou no extremo dela apático, tipo, tanto faz como tanto fez as coisas ao redor dela. Tudo bem? É bem característica essa estrutura emocional do elemento do coração. Porém, todavia, entretanto, acontece o seguinte, quem é do elemento fogo confia muito fácil. Se eu nunca te vi na vida e acabei de te ver e eu sou do elemento fogo, eu vou confiar muito fácil em você. Porém, eu também me decepciono muito fácil. É uma característica muito comum do elemento fogo. Confiar fácil e se decepcionar muito fácil. Tudo bem? Veja bem, para esse elemento também, é importante a gente pensar do seguinte, para cada elemento, na verdade, tem, né, um alimento, tem uma víscera, alguma coisa que pode estar ajudando um controle energético desse elemento. Para o elemento fogo também não é diferente. O que vai ajudar a controlar o elemento fogo, nós vamos trabalhar com os alimentos mais amargos. E o nutriente, nós vamos pensar mais no potássio. Toda pessoa que tem problemas, que é do elemento do coração, elemento fogo, a gente tem que proporcionar a essa pessoa uma maior concentração de alimentos que contenham potássio. Beleza? Quanto mais potássio nos alimentos dessa pessoa do elemento fogo tiver, elemento do coração, elemento fogo, mais fácil vai ser essa pessoa ter também ter contém potássio. Como é que eu posso falar para vocês? Fica mais fácil dessa pessoa se recuperar, né? Fica mais fácil dessa pessoa ter melhora da energia dela no contexto geral. Então, pessoas do elemento fogo, quanto mais alimentos ricos em potássios eu conceder para ela, mais fácil ela vai se recuperar, mais a saúde dela vai ficar melhor. Outra coisa que eu posso fazer é conceder para essa pessoa mais alimentos amargos. Quanto mais alimentos amargos, né, eu conceder para essa pessoa, mais eu vou estar trazendo um equilíbrio. Agora, se ela tiver um excesso de energia, se ela está eufórica demais, e eu der mais amargo, mais eufórica ela vai ficar. Então tem que tomar cuidado com isso. Se a pessoa está mais apática, eu ofereço o amargo para ela. Oi? Voltamos. Então, gente, ó, se a pessoa está mais apática, eu ofereço mais alimentos amargos para ela. Se ela está mais eufórica, eu diminuo a concentração de alimentos amargos e a concentração de alimentos que contenham potássio. Então isso eu faço um equilíbrio, beleza? Sacou o macete, como fica legal? Como fica fácil tratar uma pessoa do elemento fogo? Então, todas as pessoas que têm o rosto oval, a mão muito avermelhada e tem essas características de muita euforia ou muita apatia, eu ofereço para ela ou excesso de potássio ou diminuo o excesso de potássio. Ou eu ofereço o excesso de amargo ou diminuo o excesso de amargo nos alimentos para essa pessoa. É assim uma forma que eu posso estar tratando ela. Claro, eu posso tratar ela com Qigong, com auriculoterapia, com acupuntura, com moxa, com... Sim, pode ser utilizado moxa também nos pacientes do elemento fogo, tá? É outra situação que a gente conversa depois, mas
pode ser utilizado aurículo, pode ser utilizado acupuntura, pode ser utilizado magneto, pode se utilizar eletro, pode utilizar diversas técnicas que tem dentro da medicina tradicional chinesa. Uma massagem, né, um tuiná, a própria quiropraxia, o banfá. Você pode estar utilizando diversas técnicas, beleza? Mas essa parte da dietoterapia é muito bacana. E é muito legal a gente ver que o paciente recupera bem legal, tá bom? Outra erva muito bacana é a gente utilizar a valeriana. Pacientes desse elemento, quando a gente entra com um chá de valeriana, o chá de valeriana ele vai trazer um equilíbrio energético, tanto se ele estiver muito apático, quanto se ele estiver muito eufórico. A erva valeriana, ela serve como um neutro para equilibrar a energia desse paciente do elemento fogo. Beleza? Então fica a dica aí também para você que tem esses dois extremos, né? O dia está em excesso, o dia está em deficiência. Utiliza a erva valeriana como um chazinho diário aí para sua alimentação, que você vai ter um resultado muito bacana, tá bom? Só um pequeno detalhe sobre os chás. Fazendo um adendo aqui sobre os chás. Gente, entenda o seguinte, chá funciona? Funciona. A fitoterapia, ela funciona. Só que o grande problema é que as pessoas elas fazem os chás errados. O que acontece? Elas pegam todo tipo de planta e fervem. Não é bem assim, gente. A gente só pode ferver aquilo que for raiz. Raiz, a gente bota na água para ferver. Se não é raiz, eu não posso ferver. Eu só vou fazer apenas uma emulsão. Então eu esquento a água, desligo o fogo, aí eu boto as folhas, as plantas, os frutos para emulsão, ou seja, tampado na água. Agora, se for raízes, aí sim, raízes e caule, aí eu posso ferver, tá bom? É só uma pequena observação. Vamos lá. O elemento terra. No elemento terra, nós vamos ter a seguinte estrutura. Dentro do elemento terra, nós vamos ter o baço, o pâncreas e o estômago. Então veja bem, quem é do elemento terra, geralmente tem a face mais quadrada, o rosto da pessoa é mais quadrada, a palma da mão da pessoa é mais quadrada, você consegue desenhar um quadrado na palma da mão da pessoa, tudo bem? Wendel, é possível a pessoa ter o rosto oval e a mão quadrada? Ou ter outras características, ter mais de uma característica na mesma pessoa? É possível, mas a gente já chega nessa situação. Vamos por parte, vamos primeiro para a terra. Então a terra, o rosto quadrado, a palma da mão totalmente quadrada. Esse é o tipo de pessoa que geralmente ele é extremamente amoroso, extremamente reservado para guardar as pessoas. Sabe aquela galinha que bota os pintinhos tudo debaixo da asa? Então, esse é o elemento terra. É característico do elemento terra. É aquela pessoa que gosta de proteger todo mundo, gosta de apaziguar todas as situações, todas as guerras, né, que acontece. É o apaziguador, é o elemento terra. É aquele que não gosta de bagunça, é aquele que não gosta de bagunça, eu digo de brigas, né, de confusões. É aquele tipo de pessoa que reúne a turma todinha no final de semana para aquele churrascão bacana. Esse é o elemento terra. E o que é legal do elemento terra? É que é uma pessoa tão gostoso de viver com ele, tão fácil, que qualquer pessoa consegue se adaptar muito fácil com o elemento terra, beleza? Assim como o elemento água, a gente já vai chegar nele. Mas o elemento terra, em especial, é aquele tipo de pessoa que ele se preocupa com todo mundo. Ele se preocupa facilmente com todo mundo e é o jeitão dele mesmo. E é muito bacana isso. Sabe o que acontece? O problema dele é que ele é muito preocupado. Não, ou ela, né? O elemento terra. A pessoa que é do elemento terra tem uma grande preocupação. Ele se preocupa com tudo no mundo, coisas que muitas vezes não tem nada a ver com ela. Então, esse extremo de se preocupar demais gera um excesso de ansiedade. Tudo bem? Então, é diferente do elemento fogo. O elemento fogo ele tem euforia. Euforia ou apatia. Já o elemento terra, não, ele tem preocupação e ansiedade. Aquela ansiedade, aquela inquietude se vai dar certo, se não vai dar certo, sabe aquela preocupação em excesso? Essa preocupação em excesso é característica do elemento terra. E essa pessoa que está do elemento terra, por conta dessa preocupação, ela pode interferir diretamente no estômago, e pode interferir diretamente no pâncreas, e pode interferir diretamente no baço dessa pessoa. Só trazendo um pouquinho de anatomia, tanto o estômago, quanto o baço, quanto o pâncreas, os três juntos, eles são responsáveis pela parte endócrina do nosso corpo, né? A parte endógena e exógena do nosso corpo, os três juntos. Então, o estômago
para fazer a trituração dos alimentos para serem absorvidos posteriormente. O baço pela maturação celular e exclusão das células mortas. O pâncreas pela excreção de substâncias endógenas e exógenas para o funcionamento. Por exemplo, a insulina é responsável do pâncreas. Então veja bem, quando esses três elementos, esses três órgãos, né, essa vista e esses dois órgãos, eles entram em desequilíbrio por conta da sua estrutura emocional, ou está preocupado demais, ou está ansioso demais, isso pode gerar um desalinhamento energético, podendo resultar nessas pessoas uma consequência muito grave, que é tanto o acúmulo de tecidos adiposos, ou seja, a pessoa engorda, ou pode alterar todo o funcionamento metabólico do corpo. Ou seja, o baço e o pâncreas dentro da medicina tradicional chinesa é responsável pela sustentação dos músculos. Eles são responsáveis por sustentar os músculos. Se eles estão alterados energeticamente por conta de estrutura emocional, automaticamente ele também vai alterar a sua estrutura, vai deixar as substâncias do corpo, as sustentações musculares flácidas. E isso a pessoa começa a ter a quedas dos músculos, sabe? As pálpebras caídas, os seios caídos, o bumbum caído, aquela pochetinha caída, tudo por conta de excesso de preocupações, porque alterou a energia do baço e do pâncreas. Tudo bem? Então, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente pensa o seguinte: é alteração de sustentação dos músculos, é por conta de uma preocupação, por conta de uma ansiedade que está em excesso. Isso tem feito cair todas as estruturas musculares. Então, se você está preocupado, pense direitinho, não fica muito preocupado não. Tenta apaziguar um pouco, tenta tirar um pouco esse peso nas suas costas das preocupações, tá bom? Vamos lá. O elemento terra, também é importante a gente ressaltar o seguinte. A substância, né, nutricional que é extremamente importante para o equilíbrio do elemento terra é o zinco e o manganês. Quanto mais zinco e manganês eu forneço para o meu elemento terra, mais eu encontro um equilíbrio para o meu elemento terra. O doce também vem a ser o mesmo caso. O doce, gente, que eu falo não é o doce do açúcar ou o doce do cacau. É o doce no contexto geral, qualquer alimento que venha produzir carboidrato. Qualquer alimento que produza carboidrato, ele tem que ser consumido em dosagens equilibradas, principalmente para esse elemento. Veja bem, agora aqui eu quero destacar para vocês uma pequena observação. O elemento terra, ele tende a consumir muita concentração de doces, né, carboidratos no geral, e isso faz com que ele engorde muito facilmente. Então, o que eu recomendo para vocês? Se você é do elemento terra, faz o seguinte: dose o máximo possível a quantidade de doces que você está consumindo no seu dia a dia. Só assim você vai conseguir ter um controle do seu peso. Se você consome carboidratos demais, se você consome alimentos que têm um teor nutricional, um teor glicêmico muito alto, infelizmente você só vai engordar cada vez mais, porque é do elemento. O elemento terra, ele tem essa facilidade de engordar. Tudo bem? Então, dê preferência a alimentos com maior concentração em zinco, porque assim você consegue trazer um equilíbrio energético, e esse equilíbrio energético impede que você engorde facilmente. Tudo bem? Então, invista nos alimentos que contêm zinco. Por que o zinco também? Além do zinco ser uma substância nutricional que vai ajudar a equilibrar o elemento terra, ele também ajuda muito no sistema imunológico. Já foi provado por diversos estudos científicos que o zinco é uma substância nutricional responsável pelo nosso sistema imunológico. Então vale muito a pena você utilizar mais o zinco do que alimentos doces. Tudo bem? Então controle seus alimentos doces, principalmente os carboidratos. Tá bom? Mesma coisa, pode ser utilizada a auriculoterapia, pode ser utilizada a acupuntura, qualquer um dos elementos a gente consegue trazer o equilíbrio deles com qualquer uma das técnicas da medicina tradicional chinesa. Mas hoje nós vamos falar apenas dos alimentos. E o alimento que eu preciso controlar para o elemento terra é o doce. Beleza? Vamos lá. O elemento metal. O metal é aquela pessoa que a face dele em cima é reta, na lateral é reta, porém embaixo é triangular, né? Ele faz isso, ó, quadrado em cima, na lateral quadrado, mas o queixo é um queixo triangular. Esse tipo de pessoas que é do elemento metal, então veja bem, o fogo é oval, a face é oval, a terra é quadrado. O metal, ele é quadrado em cima, na lateral, mas embaixo o queixo dele é pontiagudo. É um queixo mais arrebitado, mais pontiagudo. Se o queixo da pessoa, se a face dela é nesse sentido, quadrado em cima, lateral, e ponto mais esticado, o queixo mais alongado,
e os dedos da mão dessa pessoa são esticadões, são longínquos, são aqueles dedos esticadões, essa é uma pessoa do elemento metal. E o metal está envolvido dois órgãos extremamente importantes, tudo bem? Vamos lá. O metal são aquelas pessoas cabeça quadrada em cima, na lateral, e embaixo queixo pontudo, e os dedos são esticados, são dedos longos. Pessoas do elemento metal, elas tendem a trazer consigo a emoção da tristeza, que está ligada ao elemento. Veja bem, depois eu vou fazer um comparativo de todos os elementos para que vocês entendam mais fácil. Mas veja bem, essa tristeza, ela pode ser uma tristeza tranquila ou pode ser aquela tristeza profunda que gera a depressão. Então, assim, é extremamente importante a gente tomar muito cuidado com a pessoa do elemento metal. Porque que acontece? Ela é uma pessoa estrategista, ela é uma pessoa muito justa, muito certa. Porém, ela é uma pessoa estrategista. E quando as estratégias dela não funcionam, quando os pensamentos dela, que ela teve, que ela norteou, que ela planejou, não deram certo, isso pode gerar nela uma frustração, isso pode gerar nela uma tristeza. E essas tristezas precisam ser tomadas muito cuidado para que ela não entre numa depressão profunda. Tudo bem? Então, elemento metal é uma pessoa muito estrategista, uma pessoa muito sensacional, porém tem que tomar cuidado para que ela não entre em depressão facilmente. Vamos lá. Proteínas e o fósforo. Substâncias que vão trazer um equilíbrio para o nosso elemento metal são os picantes. Então, todo alimento picante, né, traz um equilíbrio energético para o nosso elemento metal. Se a pessoa está consumindo pouco alimentos picantes, entende-se que ela já começou a entrar num desequilíbrio energético ali do seu elemento metal. Porém, se ela está consumindo picante em excesso, ela está com excesso de metal. E esse excesso de metal, esse excesso de energia do elemento metal dela, também pode provocar uma depressão grave. Por quê? Essa depressão grave, por excesso de alimentação, por excesso de energia, pode ser provocada por uma alter ego. Ou seja, ela confiou tanto em si própria, acreditou tanto que ela é melhor do que todo mundo, que ela subestimou o resto do mundo inteiro e se colocou acima de tudo e todos. E isso pode gerar nela também uma depressão. Então, esse excesso, esse estado de se achar demais, isso também é um desequilíbrio energético que precisa também ser controlado. E o picante, ele vem justamente disso. A pessoa que consome o picante, alimentos picantes, tem que ter essa dosagem, não em excesso e também não em deficiência. Quem é do elemento metal precisa ter um controle mais rigoroso nesses consumos de alimentos picantes. E outro detalhe é a questão do fósforo. Para o elemento metal, o fósforo, a substância do fósforo, é crucial para o equilíbrio energético dessa pessoa também. Beleza? Então, controle os picantes dessa pessoa e forneça bastante fósforo para ela, que o fósforo ele é extremamente importante também para o carregamento das hemoglobinas, encher as hemoglobinas de oxigênio e assim deixar o corpo mais oxigenado. Beleza? O elemento água. Água é aquela pessoa que é o famoso fofão. Não é o gordinho, tá, gente? Não é gordinho, é o fofão. Fofão é aquela pessoa que o rosto dele é redondo, a mão da pessoa é toda fofinha. Você pega na mão da pessoa, parece que você está pegando no ursinho pelúcia. Sabe aquela pessoa que você sente prazer de abraçar, porque é gostoso o abraço daquela pessoa? Ela tem o rosto mais arredondado e você abraça ela, parece que está abraçando um urso de pelúcia. Então, essa pessoa é do elemento água. E o elemento água é muito bacana. Por quê? A emoção que acomete essa pessoa é aquela emoção de medo de ferir os outros, medo de bicho, medo de tudo. Não que isso seja legal, sabe? Ter medo das coisas. Não, mas é porque é uma pessoa mais doce, é uma pessoa mais amigável, é uma pessoa que gosta de estar com todo mundo. É uma pessoa que MS Cruz, só um segundo, tá? Essa pessoa do elemento água é o tipo de pessoa que ele entra no ambiente e é bem aceito, é bem aconchegado por todo mundo. Todo mundo ama estar com essa pessoa, tá bom? É uma pessoa assim, muito extraordinária, uma pessoa sensacional. Porém, uma pessoa que tem muito medo de coisas, de tudo da vida. E esses medos podem interferir no funcionamento da saúde dessa pessoa. Então é importante a gente cuidar, trazer um equilíbrio para essa pessoa por conta dos medos dela. Tudo bem? Então, elemento água é o elemento que ele vai provocar justamente essas alterações de medo.
Vamos lá, gente. O elemento água também, ele vai interferir diretamente nos sistemas ósseo-articular. Assim como o fogo interfere no sistema cardíaco, no sistema circulatório, a terra no elemento do estômago, do baço pâncreas, o metal nos pulmões e na pele, né, no intestino grosso, a água vai influenciar diretamente no sistema renal e no sistema urinário. Tudo bem? Então, alterações de ossos, alterações de articulações têm vínculo ao elemento água. Então, quanto mais medo a pessoa tem, mais propensão ela vai ter de desenvolver alterações ossos, alterações articulares, artrite, artrose, gente, ela tem um fundo emocional de medo. A pessoa sofreu algum medo na vida dela, ela sofreu algum trauma que levou um medo de alguma coisa na vida dela, que isso pode estar interferindo na absorção dos nutrientes ideais para o funcionamento da estrutura óssea dela. Tudo bem? Então veja bem, como que eu trago um equilíbrio na parte alimentar? Lembrando que eu posso tratar qualquer um dos elementos com qualquer uma das técnicas da medicina tradicional chinesa, mas nós estamos falando apenas de alguns alimentos e algumas substâncias nutricionais, beleza? A água, nós vamos entrar aí com a água, com o cálcio e o magnésio. Cálcio e magnésio são duas substâncias sensacionais, duas substâncias extraordinárias para trazer um equilíbrio do elemento água. Então, é importante dosar, tá, gente? Não vai correndo, sair da sua casa e correndo lá na farmácia comprar cálcio e magnésio, não, tá, gente? Vamos com calma. É na alimentação. Busca alimentos. Busca alimentos que vai trazer um equilíbrio de potássio, de cálcio e magnésio na sua alimentação. Não, tá saindo isso aqui. Desculpa, gente. Vamos lá. Então veja bem, a concentração de cálcio e magnésio para o elemento água ele deve ser muito bem trabalhado, deve ser muito bem equilibrado. Quanto mais cálcio, mais magnésio, maior a tendência dessa pessoa também ter alterações energéticas. Então não pode ter deficiência nem excesso. É importante sempre trazer um equilíbrio. Procure alimentos que contenham cálcio e procure alimentos que contenham principalmente magnésio. Beleza? Outra coisa importante também do elemento água é que o elemento água ele traz também assim, a necessidade do sal. Não aquele cloreto de sódio, sabe aquele sal branco que você consome na sua casa? Não é aquele lá não, tá, gente? Mas alimentos do teor salgado. Então tudo aquilo que você salga, e aqui eu já chamo a atenção para vocês também, de tomar cuidado com o sal branco, porque o sal branco ele contém muito cloreto de sódio e poucos outros substâncias nutricionais. Ele tem muito cloreto de sódio. O cloreto de sódio em excesso ele provoca hipertensão. É importante o sal? Porém, o cloreto de sódio, que é o sal branco, ele pode alterar e trazer doenças, patogenicidade para o nosso corpo. Então eu recomendo ou o sal de Himalaia ou o sal rosa. O sal rosa, que é o que a gente utiliza aqui em casa também. Beleza? Então eu recomendo que vocês troquem, porque ele tem um maior teor nutricional e traz um equilíbrio melhor. E assim, você vai perceber que o sal branco, ele salga muito mais do que o sal rosa e o sal de Himalaia. Porém, a concentração de sal que você vai ter que usar são diferentes. Mas ao passar dos dias, você se acostuma com o sal rosa, usando uma dosagem mais inferior, e você percebe que você fica mais saudável. Tudo bem? Só a dica aí do sal. Então o elemento água é justamente isso. É aquele elemento que traz o medo, mas é o elemento que, quando a gente traz ele em equilíbrio, a gente tem uma substância extraordinária para o nosso corpo. Beleza? Madeira. Madeira é aquela pessoa que literalmente é aquela pessoa longíneo, né? E tem um corpo bem estruturado. Ela desenha o corpo dela muito fácil, né? O corpo dela se desenha muito fácil. Tô com o nosso brother aqui, ó, o personal Wosney Pacheco, meu grande amigo Wosney. Então veja bem, o Wosney é personal, tá, gente? Vale muito a pena acompanhar ele aí. Veja bem, sabe aquela pessoa que procura o personal trainer, vai lá no personal, malha uma semana apenas e já fica com o corpo todo definido, todo desenhadinho, todo bonitinho? Então, essa é a pessoa do elemento madeira. A madeira, ela tem uma grande facilidade de desenhar a estrutura do corpo dela. Ela por si só, ela não engorda tão facilmente igual os outros elementos. Igual o elemento terra, por exemplo. O elemento terra engorda muito fácil. Já o elemento madeira não. Geralmente é uma pessoa que tem a pele dela é muito mais firme. Tá vendo que a minha pele é mais molenga? Ó,
a minha pele é mais molenga, eu não sou do elemento madeira. Então, já a pessoa do elemento madeira, você faz isso no braço da pessoa, ou na pele dela, você vê uma pele mais resistente, mais densa. Aquela densidade da pele da pessoa significa que ela é uma pessoa do elemento madeira. Quanto mais madeira a pessoa for, mais a tendência dela ser mais resistente. E, ou seja, a pessoa do elemento madeira, ela é muito impositiva. Ela é aquele tipo de pessoa que ela chega fazendo as coisas do jeito dela porque ela é quem manda na parada. É muito desse jeito a pessoa do elemento madeira. E o que ela carrega dentro de si? Ela carrega muita raiva. Então, esse é um problema gigantesco para esse elemento. Porque a pessoa que carrega muita raiva dentro de si, ela tende a descontar essas raivas dela na estrutura muscular. Então, sabe aquela pessoa que tem muita tensão de trapézio duro o tempo todo? Ela está tendo um desequilíbrio ali do elemento madeira dela. Precisa ser tratado o quanto antes, porque isso pode prejudicar seriamente ela, principalmente a coluna dessa pessoa. Tudo bem? Então veja bem, tensões musculares. Sabe aquela pessoa que tem fibromialgia? Então, a fibromialgia é uma doença que ela é provocada por alterações emocionais. E quem é do elemento madeira tem uma tendência muito fácil de desenvolver a fibromialgia, porque fica com raiva, fica estressado por qualquer coisa, com coisas pequenas, e esse estresse, essa raiva que essa pessoa sofre, pode aí desencadear uma alteração na estrutura da carne da pessoa, dos músculos dessa pessoa. Então, essa raiva, esse estresse que essa pessoa carrega em si, pode gerar essa tensão, pode gerar essa contratura muscular e assim alterar o funcionamento dessa pessoa. Então, assim, elemento terra, elemento madeira, tem que tomar muito controle, equilibrar muito a sua estrutura emocional, controlar a sua raiva, porque se você não controlar a sua raiva e o seu estresse, infelizmente você vai ter doenças assim exorbitantes em relação à sua estrutura muscular, beleza? Vamos lá. O elemento madeira, a gente consegue trazer aí um equilíbrio para ele ali, fornecendo uma concentração maior de ferro, beleza? O ferro para a madeira é um alimento, um teor nutricional que vai trazer um benefício maior para essa pessoa, uma concentração maior de ferro, a gente consegue trazer um equilíbrio maior também para esse elemento dessa pessoa. Tudo bem? Outra coisa que é importante a gente pensar é o seguinte, pessoas do elemento madeira precisam também de uma concentração de azedo, alimentos azedos. Quanto mais alimentos azedos, mais eu trago um equilíbrio também para esse elemento madeira. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, fazendo uma breve revisãozinha dos nossos 5 elementos, dos nossos 5 constitucionais. Veja bem, o elemento fogo é aquela pessoa que tem a cabeça oval e a mão muito vermelha. É a pessoa que pode ter alterações cardíacas e problemas digestivos, problemas de absorção nutricional. Pessoas do elemento terra, a terra são aquelas pessoas que têm um rosto quadrado e a palma da mão dela é mais quadrada. São pessoas que podem trazer alterações endócrinos, problemas digestivos, beleza? Problemas no estômago. Pessoas do elemento metal são aquelas pessoas que têm a parte de cima da cabeça quadrado, a lateral quadrado e o queixo pontiagudo. E as mãos, os dedos da pessoa são longos, dedos secos e longos. São pessoas que podem trazer alterações de pele, problemas respiratórios e problemas do intestino grosso, ressecamento, por exemplo, do intestino grosso. Pessoas do elemento água são aquelas pessoas que têm a face arredondada, a palma da mão da pessoa é mais fofinha. São pessoas que podem trazer alterações na estrutura óssea ou problemas do sistema renal e articulares. Pessoas do elemento madeira são aquelas pessoas que podem trazer problemas. São pessoas, né, que têm o corpo mais desenhado, mais estruturado, são pessoas mais que têm um corpo que desenham a estrutura do corpo mais fácil e são pessoas mais longínquas também, igual o elemento metal. Porém, na palma da mão dessas pessoas tem mais fissuras, mais sulcos nas mãos delas, ou seja, são mais vazios, mais buracos nas mãos, como se fosse uma casca de árvore. Se você olha para a mão da pessoa, lembra uma casca de árvore, é porque aquela pessoa é do elemento madeira. São o tipo de pessoas que elas carregam muito estresse e podem trazer muitas tensões musculares. Pensando no seguinte, gente, os 5 elementos, eles se comunicam, os 5 elementos, eles conversam entre si. Uma forma muito bacana da gente tratar qualquer um desses 5 elementos é a auriculoterapia, beleza? A auriculoterapia trata fácil qualquer um dos 5 elementos. A acupuntura também trata, o Qigong, o Tai Chi Chuan, a própria massagem trata também, mas
eu quero deixar aqui para vocês uma técnica simples que a gente consegue fazer em casa mesmo e a gente consegue ajuda a trazer um equilíbrio para todos os elementos do nosso corpo, independente se você é madeira, se você é fogo, se você é água, se você independente do seu elemento, essa técnica vai te ajudar a trazer um equilíbrio. Só ela sozinha resolve? Não, mas ela ajuda também. Beleza? Vamos comigo? Então vamos lá, gente. Ó, a técnica é muito simples. A gente vai ativar a nossa energia. Você é do elemento madeira? Duvido nada não. Vamos lá. A forma da gente ativar a nossa energia é uma forma muito simples. E essa técnica, ela ajuda a trazer um equilíbrio da nossa energia de qualquer tipo de elemento. Tudo bem? Faça a experiência em casa, faça a experiência comigo e veja se você consegue perceber essa diferença de energia. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Em um ambiente tranquilo, sem barulho, né? De preferência, porque aqui tá tendo barulho pra caramba aqui no condomínio, mas enfim. Fique em pé, abra suas pernas em direção ao seu ombro, tire a pressão do joelho, não fique com o joelho tensionado. Então, faz uma semiflexãozinha do seu joelho, só para ele tirar a pressão do joelho. Beleza? Você vai fazer o seguinte, solta os braços, você vai respirar, vai puxar o ar para dentro e vai abrir os braços jogando lá em cima a sua mão. Beleza? E vai bater a palma da mão lá em cima. E vai descer esfregando a mão à frente do seu corpo. Nós vamos fazer isso 3 vezes, beleza? Da seguinte forma, ó, vamos lá. Os pés distantes, respira fundo, bate a mão lá em cima e desce esfregando na frente do rosto. Esfrega bem a mão. Mais uma vez. A última vez. Quando a gente faz esse movimento, quando a gente abre os braços, bate a mão lá em cima e vem descendo, aquecendo a mão, nós estamos concentrando toda a energia do nosso corpo para as nossas mãos. Aí a parte final a gente faz o seguinte, na terceira vez que a gente veio e esfregou, a gente esfrega bem a mão, traz à frente do rosto e sopra. E você vai ter à sua frente uma concentração energética. E essa concentração energética, você pode tanto utilizar ela para a cura, assim como é utilizado dentro do Qigong, ou você pode simplesmente utilizar ela para o equilíbrio da sua energia. Então, fez os 3 movimentos, a sua energia está à sua frente, nas suas mãos. Levemente você pode fazer pressão, você vai perceber que tem uma energia transitando de uma mão para a outra. E essa energia você vai trazer ao seu umbigo e vai respirar fundo, encolhendo a sua barriga, jogando a sua barriga lá para dentro. E deixe os seus braços cair na lateral. Isso. Faça isso todos os dias, de manhã e de noite, mas faça com calma, faça respirando, aqueça bem a mão, sinta, deixa essa energia vir para a palma da sua mão para que você perceba a fluidez da sua energia. E você vai conseguir trazer um equilíbrio, você vai ajudar a trazer um equilíbrio desses 5 elementos do seu corpo. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, deixa no nosso direct aí que a gente vai respondendo para vocês no decorrer das nossas próximas lives. Beleza? Alguma dúvida? Então deixa eu só dar um alô aqui pra galera aqui que esteve com a gente aqui na nossa live. A Maline, muito obrigado. A Vilma Romano. A Jéssica. Que mais? Fototerapia. Rodrigo. A MS Cruz. A Luciene Almeida. O meu brother personal Osney, a Bárbara Araújo, a minha esposa. Calma aí, galera, vamos ver quem teve aqui, ó. A Regina, a Lohane, a Bela, a Pati, a Ciliane. É isso aí, galera. Muito obrigado para vocês que esteve aqui com a gente. Toda segunda-feira agora, às 22h30, nós vamos estar entrando ao vivo para falar algum tema dentro da medicina tradicional chinesa e sempre trazer para vocês alguma ideia, algum posicionamento dentro da medicina tradicional chinesa. Beleza? É isso aí, galera. Um abraço, fiquem com Deus.
Qualquer coisa, deixa as dúvidas lá no direct que a gente responde, beleza? Ou te respondo diretamente lá no direct, ou eu gravo o próximo vídeo aí e respondo pra vocês. Me perdoe por não ter aceito você entrar junto comigo, é porque hoje era uma aula bem mais elaborativa em relação ao constitucional. Mas numa próxima deixa você entrar comigo, beleza? Um abraço, galera. Fiquem com Deus.